Estamos de volta hoje discutindo os rumos das relações de trabalho no Brasil com o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, o professor de Economia da PUC de São Paulo, Leonardo Trevisan, e o jornalista da Repórter Brasil, Carlos Juliano Barros, que também é diretor de um documentário sobre o assunto. Bom, a gente fala muito, claro, da questão dos motoristas de aplicativos, de entregas, que são os que ficam mais evidentes, né? Mas cada vez mais tem aumentado. Acho que você, nesse seu documentário, não sei se você aborda também, mas muitas outras classes, cada vez, essa é a tendência mesmo, né? Faxineiras, né? Um caso que chama muita atenção no documentário é o de goleiro por aplicativo. No caso do goleiro é um pouco diferente, evidentemente, né? Porque ninguém vai viver... Sim, mas mostra até que ponto pode chegar. Mas assim, em última instância, acho que todas as profissões aí de prestação de serviço, né, podem aí ser mediadas por uma plataforma, né? Então, cuidadores, faxineiros, quem mais? Existe até aplicativo de psicólogos, por exemplo, né? Isso já existe também no mercado. Então, é uma estrutura, uma estratégia de gestão de trabalho bastante disseminada já. E uma outra coisa que fica evidente também é muitas vezes uma falta de preparo de muitos desses profissionais. Claro, não dá para a gente rotular, mas ficando só no exemplo do motorista, é normal, quem já não pegou um motorista por aplicativo que às vezes não sabe um caminho, né? Fica difícil também essa fiscalização desse preparo, né? O que é pior, você falando do motorista, vai. Não que eu seja assim, um mercado fechado para os taxistas, quando eu estou falando isso, não sou. Mas, por exemplo, que ele não queira o taxista, o carro dele passa periodicamente por uma revisão, não é? Ele tem que fazer um curso, você sabe, né, tem uma matrícula, um número que você consegue localizar ele, né? No caso do Uber, não. Então, assim, não dá para ser desse jeito totalmente desregulamentado. Você tem que ter um mínimo de regulamentação. Até para saber isso. Muita gente que eu já vi fala assim, esqueci o meu celular lá no Uber, por exemplo. Você vai achar essa pessoa onde? Né? Porque, entendeu? Até porque ali a pessoa cadastra e se descadastra no momento que ele quer. Né? Porque, inclusive, esse tipo de questão começou como se fosse um bico. Né? A pessoa acabaria tendo uma atividade e aquilo seria uma complementação. Agora, vê só, eu sou professor. Né? Eu sou professor da rede municipal, não sou professor aqui universitário, mas eu acho que ele pode falar a mesma coisa. Imagina só se isso vai para a educação, aonde você está na sua casa, o professor lá faltou e eles me chamam para cobrir um professor que faltou. Mas já existe, né? Não, então, já existe, mas eu digo assim, quer dizer, eu não preparei aquela aula, estou sendo chamado ali naquele momento. Né? Cada turma, eu posso até preparar uma aula, sei lá, de equação de segundo grau. Cada turma, é uma realidade. Eu tenho que conhecer aquelas crianças, aqueles adolescentes, para mim ver qual que é a melhor metodologia para mim aplicar. Não posso simplesmente aparecer lá e falar, olha, vou dar aqui agora a equação de segundo grau. Então, assim, não é só a questão da relação de trabalho, mas a qualidade desse trabalho prestado para a sociedade. Ou seja, né, eu sempre falo assim na educação, né? Fica parecendo uma coisa assim, né? Educação para pobre, então merece uma qualidade, né, mínima. Né? Porque é isso que vai se tornando, né, a situação. Porque se você for pegar as escolas que se pagam lá 4, 5 mil reais, eu tenho certeza que a exigência, inclusive, para o professor vai ser ele não faltar. Porque ele não vai querer um professor uberizado dando uma aula, mesmo que o professor seja muito bom, mas que não teve a condição de preparar e conhecer aqueles alunos e aquela sala de aula. Ou seja, então você vai também aumentando o desnível de todos os aspectos, social, cultural, né, que isso vai influenciar também na desigualdade financeira das classes sociais que tem hoje na sociedade. Então, o fosso tende a aumentar. Né? A gente tem, fazendo um contraponto, tem também um lado que aumenta um pouco a competitividade. Vamos ficar aí no exemplo aí dos táxis e dos motoristas de aplicativos, né? Os taxistas ali também começaram a se mexer para, né, estão vendo assim essa competitividade. E isso também é bom para a economia, professor? Como que a gente coloca isso nessa balança aí? Eu acho que se nós vamos falar em termos de competitividade,
nós vamos ter que fazer uma discussão um pouco diferente. Né? A questão, por exemplo, de que o Uber dá prejuízo, né? O Uber tem um investidor, o ano passado, no final do ano passado, esse ano ainda não está completo, ele tem uma massa de investimento de 76 bilhões de dólares. Né? Sobre o Uber, a gente talvez esteja um pouco discutindo fora do hábito, fora do que ele significa. O Uber não é um concorrente de táxi, podemos deixar isso de lado. O Uber tem uma pretensão mais ou menos tal qual a do Google, que é de dominar a questão de informação. O que o Uber tem por trás do investimento é um ciclo, é um domínio, não é? Sobre a capacidade de transporte, porque o que ele tem em alvo, não é por isso que ele é tão interessante. Ele só está usando os táxis, como ele está usando as bicicletas, como ele está usando outras coisas, para acumular dados. São coisas completamente diferentes. O Uber vale muito porque ele acumula dados. Né? Dado é o petróleo do século XX, a frase é muito conhecida. Então, nós, de alguma forma, do século XXI, né? Como era o petróleo no XX. De alguma forma, quando nós olhamos para o Uber, o que nós temos que ver é que ele está consumindo, acomodando dados, e o alvo do Uber é se acomodar no processo do e-commerce. No momento quando desaparecerem os shoppings, quando desaparecerem essa situação entre você quer comprar sua gravata e receber sua gravata em casa. Você compra pela internet, o que é preciso é a capilaridade para a gravata chegar aí. É isto que o Uber está dominando, em termos mundiais. Né? É por isso que ele vale muito. Lucro nessa situação, ele é uma situação secundária. Pense em termos do que será isto há alguns anos. Né? Isso é a mesma coisa quando nós falamos do Facebook, é uma empresa em torno de contato humano, assim como o Google é uma empresa em torno de informação. A tua pergunta sobre competitividade me parece essencial, porque a discussão que nós temos é sabermos de alguma forma por que é que nós temos tanto trabalhadores deslocados para o mundo da informalidade e se isso é bom. Quando nós deslocamos o trabalhador para a informalidade, aconteceu alguma coisa na economia primitiva. Em outras palavras, aquele empresário que hoje é motorista de Uber, e nós temos muitos, quando isso acontece, os jornais estão sendo repetitivos nesse processo, aconteceu alguma coisa com o ramo desse empresário. Nós temos que pensar em termos do que aconteceu com a indústria brasileira, por exemplo, que levou tantos empresários para essa situação. Nós temos que pensar em termos do que é o serviço, o que aconteceu com a prestação de serviço tradicional. Quando nós olhamos o CAGED, né, CAGED é aquele cadastro geral de pessoa empregada e desempregada. Quando nós olhamos essa situação, o que a gente percebe é que apenas 40% de todos os trabalhadores em serviço, eles estão na famosa carteira assinada, pertence à economia formal. O restante está na informal. O que é que isso está acontecendo? O que é que isso provocou? É porque esta situação da economia formal aqui, ela foi, de alguma forma, descaracterizada, ela deixou de ser competitiva. As nossas indústrias, por muitas razões, elas perderam competitividade. Quando nós olhamos para o serviço de táxi em São Paulo, se nós abrirmos as queixas da população sobre o serviço de táxi, você vai ver um mar de uma choradeira imensa. Muitos problemas. Nós temos menos problemas no Uber. O Uber deixa, vamos dizer, para usar a expressão técnica, ele deixa a pista a cada movimento. Nós temos perfeitamente encontrar onde está cada táxi. Isso a tecnologia nos permite. Uma outra pergunta que nós devemos fazer, quando você falou em competitividade, que eu gostaria de encerrar sobre isso falar, é que se para a economia brasileira essa uberização da economia é útil. Vamos falar em termos claros, é produtivo esse trabalho? Produtividade é a essência de crescimento de um país. Quando a gente olha, por exemplo, para o trabalho do Uber, o Uber produz pouco. É zero quase a produtividade do Uber. Ele está só prestando um serviço de transporte. Quando nós olhamos a produtividade do país, quanto mais nós uberizarmos a economia, não só por impor sacrifícios, nós estamos diminuindo a produtividade do país. Este é o ponto perigoso. O ponto perigoso é o formato que a economia brasileira vai passar a ter se nós permitirmos o crescimento da uberização. Vereador, só para
o volume dos nossos sustos, né? Parte considerável do trabalho médico, para dar um exemplo que não é nosso ainda, ele vai chegar. Em todas as cidades norte-americanas com mais de 200 mil habitantes, os médicos já estão uberizados. Nós aqui no Brasil já estamos indo a passos céleres por este mesmo caminho. O que isso vai significar é, claro que há um risco para o trabalho médico, há um risco da qualificação desse trabalho. O mais grave é o fenômeno da produtividade do trabalhador desse médico. O médico, quando ele age, ele devolve uma pessoa para o mundo do trabalho. Quando ele não age, ele prejudica essa volta da pessoa para o mundo do trabalho. É este quadro que é efetivamente assustador quando nós falamos de uberização. Nós temos que relacionar uberização com crescimento, ou decrescimento, ou decréscimo do nosso processo de produtividade. Eu queria escutar o professor numa questão, professor, e como que fica também a questão dos impostos? Então, claro. Eu estou vendo a questão do Uber, por exemplo. Então, o Uber não paga imposto. Então, assim, se vai uberizando tudo, mesmo que aumente uma concorrência e não a produtividade, mas é isso. Então, assim, como o Estado, a Prefeitura, o governo federal vai ter impostos para poder dar, conseguir, né, para a população ter saúde, educação de qualidade? Não vai ter. Então, assim, o fato desse desmantelarização também desmantelar o Estado, igual querem fazer, porque você mesmo falou que essas empresas, elas não querem nenhum tipo de regulamentação. Quer dizer, o fato disso é que o poder público vai perder muito da sua possibilidade de investimento e de conseguir atender as pessoas nas questões mais básicas. Então, cada vez também vai uberizando mais os serviços, a pessoa que está escutando a gente tem que entender que é menos dinheiro para investir na saúde, na educação e tudo mais. Então, aí daqui a 10 anos vai piorar a educação e a saúde, tem que entender também que os entes federados estão recebendo menos impostos também. Acho que o professor tocou num ponto essencial, né, que é justamente essa questão da... Né, ele falou bastante da questão da produtividade, né, e a gente percebe que esse é um fenômeno global, né? Enfim, também é importante a gente entender que o encolhimento do setor industrial, o crescimento do setor de serviços é uma tendência mundial, né? Então também a gente não pode achar que esse é um fenômeno apenas brasileiro, né? E agora, existe também uma outra palavrinha, né, professor, que eu acho que é bastante cara aí aos economistas, que é a ideia de dualização do mercado de trabalho, né? O que isso quer dizer? Assim, na verdade, é um fenômeno que já vem acontecendo a passos largos, não só no Brasil, né, reitero, mas no mundo inteiro, que é essa ideia de que você tem uma pequena minoria de pessoas que têm trabalhos muito bem remunerados, criativos, interessantes, né, e uma massa que se vira nos 30 para, né, pagar suas contas no dia a dia, né, enfim. Em última instância, a gente está falando também de um modelo de sociedade, né, assim, então existe também uma disputa política mesmo, não só econômica, porque a gente percebe aí pelo crescimento da inteligência artificial, da robotização, de fato, há uma série de profissões que vão se tornando irrelevantes, desnecessárias, e esse avanço da tecnologia ele é inexorável mesmo. Assim, acho que é impossível a gente achar que, né, é possível fazer frente a isso. Agora, a gente precisa entender como isso politicamente vai se organizar para conseguir construir uma sociedade mais ou menos igualitária. Há quem defenda que isso não é necessariamente um problema. Né? Ele tocou no ponto que me parece essencial, né? A tecnologia, esse processo tecnológico, com todos os benefícios que ele nos traz, como eu disse, o Uber nesse processo, ele é um dos fortes elementos concentrador de renda. Exato. Isso não estou falando no quadro brasileiro. Você olhar, vou dar um exemplo muito concreto, fácil de qualquer pessoa entender. As 5 grandes empresas mundiais, né, o Google, a Amazon, todos, a Apple e a Microsoft, o Uber, as 5 grandes empresas, cinco apenas, elas valem mais do que a metade de todas as empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Essas 5 empresas, todas elas já alcançaram $1 trilhão de valor. E num período de tempo muito extremamente curto, né? curto. O que é muito maluco, o que é isto que explica. Quanto mais você concentra a renda, mais você segura os salários, menos desenvolvimento você tem. Alguns economistas estão chamando a atenção para que nós vamos viver um século de estagnação econômica. Tá certo. A gente vai precisar fazer mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua já com o último bloco do nosso programa. Nós voltamos já.